Olá! Quando um produto ou serviço é considerado defeituoso, de acordo com a Lei do Consumo Brasileira, o fornecedor deve confirmar o defeito e imediatamente apresentar as informações necessárias acerca dos problemas identificados. Você com certeza já deve ter visto um recall de carro na televisão. O chamamento é um procedimento público que convoca o consumidor a corrigir os defeitos encontrados no produto ou serviço. Quais são os tipos de recall e como os consumidores e fornecedores devem proceder? É o que vamos discutir no fórum de hoje. O objetivo essencial do recall é proteger e preservar a vida, a saúde, a integridade e a segurança do consumidor, além de evitar e minimizar prejuízos físicos ou morais. No Brasil, o chamamento está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Recentemente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu a comercialização, distribuição, importação e uso de 3 modelos de próteses mamárias. A medida tem caráter cautelar, uma vez que a empresa fabricante já iniciou ações de recolhimento voluntário devido ao risco de câncer associado às próteses. No final do ano passado, a agência já havia proibido a comercialização e implantação de 2 modelos que agora passam pelo recall mundial. E para debater o assunto, estão comigo aqui no estúdio Walter Moura, advogado do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor em Brasília, e Nicolas Matoso, coordenador de Consumo, Seguro e Saúde da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Sejam bem-vindos ao fórum. Muito obrigada pela presença de vocês. Dr. Walter, essa questão do recall de próteses mamárias, chamou a atenção muito da sociedade. A gente está habituado a ouvir sobre recall de carros, Agora, de prótese mamária, uma vez que a Sociedade Brasileira de Plástica, de Cirurgia Plásticas, disse que não é necessário alarde, que está tudo sob controle. Como que o consumidor que, porventura, tenha utilizado uma prótese mamária desse tipo deve agir neste caso? Deve esperar os sintomas? Já deve correr atrás do fabricante? Bom, o artigo 10 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor não pode, por culpa ou sem culpa, ou seja, independentemente da vontade dele, colocar no mercado produto ou serviço que ele saiba ou que ele venha a descobrir que oferece risco à saúde, à segurança e à vida do cidadão. Uma prótese mamária, ela é um produto que vai dentro do corpo humano. Então ele vai se inserir no organismo do cidadão. Nós vivemos hoje numa sociedade com muito apelo estético, então as plásticas elas são muito comuns. Já houve um caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça de uma prótese defeituosa que estourou, em que a pessoa teve que fazer mais de 80 cirurgias para a retirada de pequenos pedaços de silicone. Isso gerou, claro, um dano moral muito alto. Então, o que o cidadão deve saber? Deve buscar imediatamente se é algo que está dentro do seu organismo, se há uma declaração científica disso, de que isso pode causar doenças relacionadas ao câncer, é buscar o seu médico, pedir para que ele se certifique da nota fiscal se foi aquela prótese ou não, porque muitos dos médicos e clínicas sequer sabem se foi aquela prótese ou não. E, na dúvida, buscar um exame que identifique se é aquela prótese ou não e imediatamente adotar as providências de uma nova cirurgia para reposição da prótese. Essa que é a situação mais delicada de um recall de prótese, porque você vai ter que passar por um novo procedimento. E o custo disso não pode ser imposto ao consumidor sob hipótese nenhuma. Com carro era muito comum que bastava trocar a peça, ir à concessionária e se fazia o reparo e voltava. Agora aqui nós vamos ter uma situação mais delicada no Brasil, que vai ser um novo procedimento cirúrgico. Eu creio que as autoridades como os PROCONs, a Senacom e cada um dos cidadãos devem se atentar para o fato de não arcarem com nenhum custo para essa reposição. Mesmo sem os sintomas, então, eu posso ir ao médico, se identificado que a minha prótese faz parte desse lote específico, eu posso entrar com esse procedimento, com esse pedido? Pelo princípio da precaução, e existe no Código de Defesa do Consumidor, é o princípio da prevenção.
o cidadão, sabendo que há o risco, é bom que ele efetue. É claro que quem vai diagnosticar isso é um médico, mas por esses princípios, na dúvida, é melhor fazer a troca. Nicolas, a gente tem um caso de recall mundial, né? E a gente sabe que o Ministério da Justiça, ele tem um site específico para isso. No caso de um recall mundial, esse recall consta também nesse site? Na verdade, nesse site a gente coloca só os recalls que foram formalmente apresentados na Secretaria Nacional do Consumidor. Mas é claro que a Secretaria também faz o monitoramento dos recalls mundiais para poder, junto com os fornecedores, investigar se os produtos perigosos chegaram no mercado de consumo brasileiro. A gente faz parte da Organização dos Estados Americanos e, inclusive, nós auxiliamos na criação de um sistema que a gente chama de sistema regional, que é um sistema que monitora todos os produtos dentro das Américas. Então, é um sistema que abrange Estados Unidos, América Central, Canadá e os países da América do Sul. Além disso, a gente também faz o monitoramento dos sistemas europeus, do sistema da organização da OCDE, que é um sistema global, e estamos estudando a possibilidade de criar um segundo sistema global, que é um sistema que vai ser administrado pela ONU e pelos próprios países membros. Essas informações estão dentro do site do Ministério da Justiça? Existe um hot site específico para isso? Como é que funciona? Como é que eu entro? Como é que eu tenho acesso? Bom, hoje a gente tem o sistema brasileiro, que é o Sistema Nacional de Alertas Rápidos de Recall, SINAR. Ele está no nosso site do Ministério da Justiça e nele o consumidor pode verificar todos os recalls que já foram lançados no Brasil e pode, inclusive, se cadastrar para receber alertas de futuros recalls que venham a ser lançados. Esse número é grande? O número de recalls hoje passa de 1.000 no Brasil. E se a gente levar em consideração a partir de desde 2002 até o dia de hoje. Em nível mundial, esse número não é grande. A gente ainda repara que o Brasil precisa avançar muito em termos de segurança de produtos e serviços no âmbito do recall. Para isso, a Senacom ela tem feito cada vez mais acordos de cooperação com as agências reguladoras, como Denatran, Inmetro e Anvisa, para procurar fazer com que os órgãos trabalhem de forma coordenada com o intuito de precaver a segurança do consumidor e do cidadão brasileiro. Walter, como é que começa um processo de recall, né? O fabricante identifica que houve um defeito naquele lote. Quais são as obrigações, os deveres desse fabricante? Bom, o Código de Defesa do Consumidor ele estabelece no artigo 10, nos seus parágrafos, exatamente uma obrigação de que o fornecedor, se descobrir, que ele possa fazer ou um recall espontâneo, ou que ele use o procedimento que é disponibilizado pelo Ministério da Justiça, que tem uma autoridade nacional de consumo, que é a Senacom lá dentro, e o departamento que o nosso colega dirige. Existe um procedimento mais seguro, que é esse, o oficial. Nada impede do fornecedor fazer um recall espontâneo e dentro dos seus mecanismos de divulgação e publicidade. O próprio código diz que o fornecedor tem a obrigação de buscar a mídia para fazer esse comunicado. Essa obrigação não elide, não impede que o fornecedor responda pelos acidentes que venham a decorrer desse produto ou desse serviço. Isso é muito importante. Isso está fixado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, um precedente muito antigo do ministro Humberto Gomes de Barros, depois a ministra Fátima Nancy Andrighi, e hoje se fixou essa jurisprudência entendendo que o consumidor ele está protegido mesmo que aquele bem tenha sido chamado no recall e não tenha sido levado para o recall. No futuro, talvez a gente tenha uma obrigatoriedade do cidadão ter que levar isso para o recall, porque já existem países que multam o cidadão caso ele não leve para atender o chamamento. Mas não é só o fornecedor, isso é importante fixar, não é só o fornecedor que tem a obrigação de fazer isso. As autoridades fiscais também têm a obrigação de, se descobrirem o risco, comunicarem e darem início ao recall. E ainda o cidadão. Muitas das vezes quem descobre o vício no produto ou no serviço é o próprio cidadão. E o cidadão tem sim um dever cívico, ele não vai ser multado caso não cumpra, diferente dos fornecedores e das autoridades, mas o cidadão tem um dever cívico de procurar o seu PROCON ou quem sabe a Senacom para reportar dizendo, olha, existe um produto que está com esse defeito. Isso aconteceu num caso real de uma bicicleta em que um consumidor descobriu o defeito,
buscou outras pessoas que compraram e disso nasceu um recall de uma peça específica que nem o fabricante sabia que tinha esse defeito. O seu problema pode ser o problema de outras pessoas, né? Bom, como eu disse no início do programa, a gente está muito habituado a ouvir sobre esses chamamentos de defeitos em carros, né? Falamos aqui das próteses mamárias, que também foi novidade, né, para a gente. Quais são outros tipos de recalls? Bom, o recall mais comum hoje no Brasil realmente é o de veículos, o de carros, né? Mas se você for analisar, por exemplo, o número de produtos perigosos distribuídos, o número de veículos é baixo. O nosso maior recall hoje em dia é de um alimento, que foi distribuído mais de 37 milhões de unidades, se eu não me engano, em 2011. O segundo é de um plugzinho de tomada para fazer o carregador de celular. Nele, disparado também, é um dos maiores recalls que a gente já teve no país. Então, assim, a diversidade é grande. O carros domina ainda o número de recalls e isso se deve muito pela maturidade dos fornecedores em identificar os riscos e o conhecimento deles da nossa legislação. Mas a tendência é que o número vá aumentando a ponto de que veículos não seja mais aquele que domine e os outros produtos assumam essa posição. Até porque no caso de alimentos, muitas vezes a gente percebe um defeito e deixa para lá pelo valor, né? Mas isso é muito sério, né? Por exemplo, no caso de alergênicos, né, intolerantes, isso pode custar inclusive a vida da pessoa, né? Exatamente. Celíacos, né? A gente tem uma atenção muito grande justamente nessa questão dos alimentos para o caso dos alérgicos, né? Pessoas alérgicas a glúten, pessoas alérgicas à lactose e a outros tipos de alimento. Então, a gente, com a Anvisa, tem desenvolvido um trabalho justamente na questão da rotulagem, em tentar fazer com que essa informação conste para o consumidor, para que ele garanta a sua segurança. No caso de alimentos, Dr. Walter, a jurisprudência é bem ampla, né? Assim, existem muitos casos, ganhos, né, de consumidores que entraram na justiça e conseguiram. O recall de alimento, ele é realmente mais recente dentro dessa linha histórica que há de controle do Ministério da Justiça desde 2002. Porque você está controlando, na verdade, a produção, os lotes de produção. Mas a jurisprudência ela é muito pacífica do ponto de vista de que intoxicação alimentar, principalmente por falha de rotulagem, mau preparo, falta de asseio, ela vai gerar um dever de indenização material para danos comprovados e moral se houver constrangimento para o consumidor que sofreu esse desconforto, ou às vezes até paga com a própria saúde ou com a própria vida. Tá certo. Eu peço licença para vocês, porque agora a gente parte para um breve intervalo. Não saia daí, eu volto já já. O Fórum está de volta e o assunto de hoje é o recall, o chamamento público quando algum produto é comercializado com defeito. No Brasil, existem atualmente mais de 400 campanhas ativas. Nicolas, esse número, por exemplo, só em 2018, 2,1 milhões de carros foram chamados. Eu queria saber se é um número alto em comparação aos outros anos. Se mais carros apresentaram defeitos ou as pessoas estão mais atentas e estão atendendo aos chamamentos? Na verdade, a gente acredita que não só as pessoas estejam mais atentas, como também os fabricantes estejam mais conscientes e os órgãos estejam mais preparados para identificar os defeitos e fazer o início da investigação. Em relação ao número, a gente vê realmente que há um crescimento do número de veículos automotores que passam por recall. Esse crescimento vem ao longo do tempo e isso acompanha também não só ao número de veículos, como ao número de recalls. No ano passado, se eu não me engano, foram 133 e esse número foi maior do que nos anos anteriores. Então, por consequência, o número de produtos também seria. Dr. Walter, no primeiro bloco, você deu uma pincelada rápida sobre quem não atende o recall, né? Quem não escuta esse chamamento e, porventura, vai perceber isso depois de alguns anos. Isso é prescrito? Tem uma data para eu atender a esse chamamento? Bom, a lei não estabelece, tampouco a portaria do Ministério da Justiça estabelece um prazo final para que o cidadão leve o seu produto ou tente reiterar o seu serviço. Isso é mais complicado porque muitas das vezes o recall não é feito no mesmo ano da fabricação, da distribuição do produto ou serviço. E ainda tem um outro problema porque o fabricante perde o contato com o adquirente.
Então, você vê o caso do veículo automotor, ele pode ser revendido 2, 3, 4 vezes num período breve de tempo. Então, por essas razões, não há um prazo final para o exercício do direito previsto no recall. Existem algumas tentativas de disciplinar isso para os recalls feitos por alguns fornecedores, mas os fornecedores eles não estão interessados, dada a má repercussão na mídia que pode ter de um acidente, em que esse produto circule, mesmo que velho, com esse defeito que já foi identificado. Então, existe aí uma prática comercial dos fornecedores de aceitarem que o produto pode chegar lá a qualquer momento e às vezes ele vai numa revisão, às vezes ele vai porque ele foi para reparar uma batida e eles já fazem esse reparo. Então, não há prazo para isso. O que o cidadão tem que ter em mente e em consciência? Quanto mais rápido atender, menor é o tempo que ele passa sob o risco. Essa consciência tem que estar impregnada. Nós temos uma cultura de falar, isso não é comigo, isso não vai acontecer comigo, eu tenho preguiça, o que eu vou ganhar com isso? Mas o fato é, por detrás do chamamento existe você eliminar uma estatística de risco para proteger a sua vida. Nicolas, quais são as ações do Ministério da Justiça para que esse índice de atendimento ao recall aumente, né? Bom, hoje o nosso índice de atendimento, de uma maneira geral, ele está em torno de 24%. Então, 24% de todos os produtos chamados em recall, o consumidor leva, atende, faz a substituição, o conserto, o reparo, enfim. Nossa portaria antiga foi remodelada pela Senacom com o intuito justamente de aumentar esse índice de 24%. A gente entende que é um índice baixo, a gente quer que esse índice se eleve. Então, a gente criou alguns mecanismos ali para que o próprio fornecedor agora apresente um plano de mídia para a Senacom, atendendo a algumas veiculações obrigatórias. Antigamente, a obrigação era em TV, rádio e jornal. Hoje, a gente entende que o marketing desses fabricantes já não é feito mais por esse meio. Então, nada mais justo de que também os alertas de aviso de risco sejam feitos pelos meios onde os consumidores desses produtos estão. Então, a gente agora exige que eles façam a veiculação do aviso de risco em uma mídia escrita, não necessariamente o jornal, uma mídia falada e uma mídia que veicule sons e imagens. Claro que o fornecedor, sempre que apresentar esse plano de mídia, tem que justificar para a Senacom o porquê que ele está escolhendo os meios. Por que ele escolheu, de repente, um canal de streaming de vídeo ao invés de uma TV aberta. Então, ele tem que fazer sempre esse link, essa veiculação, para que a gente entenda se o aviso de risco está sendo direcionado ao consumidor daquele produto. Além disso, a gente colocou na nossa nova portaria que os fornecedores têm que atender a algumas diretrizes que a organização que a OCDE tem discutido. Essas diretrizes, elas passam algumas formas de incentivo que o fornecedor tem que colocar para o consumidor, para que ele tome a melhor decisão. A OCDE chama isso de Behavior Insights, e que a gente tem chamado de indutores comportamentais. Ok. Dr. Walter, a gente está falando de produto, né? Mas o recall, ele cabe para serviço também? Cabe. Existem alguns procedimentos médicos, alguns procedimentos estéticos que não são caracterizados tipicamente como produtos e eles muitas das vezes apresentam algum defeito na sua aplicação. É o caso, por exemplo, típico que aconteceu com alguns tipos de bronzeamento artificiais. Então, houve um chamamento específico para esse tipo de procedimento que se caracteriza como um serviço. E o consumidor, de fato, complementando a observação importante do nosso colega Nicolas, eu creio que no futuro essa atualização da portaria seja importante, porque nós temos cada vez mais produtos com internet, com uma comunicação embarcada nele próprio. Então, nós já temos, por exemplo, uma marca de veículo que tem o computador de bordo e que nele já estão comunicados específicos de recall. Então, um modelo desde 2018, ele já vai fazer, por obrigatoriedade da marca, se houver um recall nesse modelo de veículo, ele vai informar ao dono, ao proprietário, ao condutor, de que ele deve se dirigir o mais rápido possível. É legal ver essa observação dele, que já foi apresentado um recall, inclusive esse ano, de uma marca que tem abarcado essa tecnologia dentro do seu veículo, que não só do computador de bordo, como também eles têm um módulo de fazer uma ligação direta para o consumidor do veículo. Então, eles colocaram no plano deles de que quando o consumidor entrasse no carro, eles iam fazer uma ligação e comunicar da necessidade do recall.
e, porventura, num segundo comunicado, já liga de novo e faz o agendamento. Então, você vê que hoje as tecnologias estão evoluindo e a gente quer que realmente os fabricantes passem a utilizar também esse tipo de comunicação com o seu consumidor. Nesse caso, vai aumentar o índice porque os gente vai tomar um susto. Pois é. Vai falar, poxa, eu não vou mais dirigir esse carro. Exatamente. Verdade. É uma técnica que acho que vai dar Quase certo, infalível, né? é. Quase A infalível. gente ainda brincou com o fabricante, porque parece que o fabricante pode, inclusive, inserir no mapa onde que vai fazer o recall. A localização, Então, né? O já PIN. inclusive, manda. A gente não vai ver essa questão da internet das coisas, de tecnologia embarcada, nós não vamos ver um recall, por exemplo, às vezes de um software de aparelho de telefone celular, móvel, porque em toda atualização eles consertam as falhas de um serviço ou de um produto que está lá dentro. Normalmente é um serviço prestado. Então, muitas das vezes a gente fica atualizando um celular, um iPad, um computador, mal sabemos que nós estamos corrigindo defeitos daquele software. Então, acho que a tecnologia um dia vai eliminar, tirando a questão do produto, que eu espero que a gente não tenha que ter um alimento com chip avisando que ele está defeituoso. Quem sabe, né? Nicolas, qual que é o papel da Anvisa e do Inmetro nesse processo todo? Eles podem ser o início de um recall, por exemplo? Podem, e muitas vezes dos seus produtos regulados são. Eu costumo brincar sempre que algum fornecedor vai em reunião lá na secretaria, que lá dentro da Senacom nós somos advogados. Então, nós não temos aquela tecnicidade para determinar, muitas vezes, um defeito de produto ou serviço. E por isso a gente precisa dos nossos órgãos, como o Denatran, Inmetro e Anvisa. Então, sim, a Anvisa muitas vezes pode determinar um recall, o Inmetro e o Inmetro também. Já pegando um pouquinho do gancho da Anvisa, na questão das próteses que a gente estava discutindo, essa é uma questão que a gente também está estudando junto com a Anvisa, a melhor condução do caso. Se o que o consumidor deve fazer, como o fornecedor deve passar essa mensagem para o consumidor. Porque a ideia não é alarmar, não é criar pânico. E é dever do fornecedor falar para o consumidor dele o que ele tem que fazer. Então, qual que é o melhor caso, qual que é a melhor condução, qual que é a melhor ação do consumidor. A gente vê muito isso no caso de um medicamento de pressão que a gente teve recentemente, que ele foi contaminado e o risco também era de câncer. Só que o aviso de risco não poderia passar para o consumidor a mensagem de que ele deveria parar imediatamente, porque se ele parasse imediatamente o consumo do medicamento, o risco da pressão dele se descontrolar era maior. Então, qual que foi a alteração que a Anvisa, Senacom e os fabricantes chegaram à conclusão? De que no aviso de risco tinha que estar a informação. Por favor, não pare de tomar o medicamento. Procure um médico o mais rápido possível e apenas depois faça a substituição do medicamento. Aí por um de outra marca ou da mesma marca, mas num lote não defeituoso. Ok. Dr. Walter, entrando um pouco mais profundo, né, de forma profunda nessa questão dos terceiros, né? E de carros também, né? A gente tem um carro de segunda mão, de terceira mão e a gente acha que não vai ser vítima de um processo desse, né? Então, a gente fica desatento. Mas no caso, existe a possibilidade desse fabricante negar esse processo por ser um carro não de primeira mão? Isso aconteceu alguma vez? Há discussão doutrinária sobre isso. Já foram localizados alguns casos de juizado, mas que não chegou até o STJ, em que houve de fato alguma rejeição porque o fornecedor tentou fixar um prazo limite para que se efetuasse o recall. Hoje em dia isso não temos mais registros nos estudos que nós fazemos pelo Instituto. O fato objetivo é que não há prazo e, mais uma vez, o fornecedor ele zela da imagem e da reputação dele nos meios de comunicação. Para veículo automotor, lembrando de outros produtos, mas ele talvez seja categórico, é muito importante a questão da segurança. Este veículo é seguro. Veja que a troca de 1000 itens em 1000 veículos parece um número grande. Isso passa uma imagem positiva para o mercado. Agora basta um acidente, ele não precisa ser fatal. Basta um acidente causado, por exemplo, pela falha na pinça do freio, para que esse produto deixe de ser comprado pelo consumidor. Então, por essa razão de mercado, a gente estuda isso, os fornecedores trocam, o carro pode estar com 10 anos de uso, nós estamos falando aqui de um monitoramento de 2002, nós estamos em 2019. Então, existem veículos que já estão rodando com 10, 15 anos que vão para a concessionária vai lá e efetua a troca.
Um problema desses veículos muito antigos é que muitas das vezes as concessionárias já não têm a peça. E o código estabelece um prazo para você guardar as peças de reposição. Essa situação eu ainda não vi aportar no judiciário, mas me parece que se chegar, o fornecedor vai fazer questão de efetuar esse reparo dentro do recall. Então, tendo em vista essa explicação do Dr. Walter, Nicolas, é importante que as pessoas consultem o site, né? Elas devem sempre consultar e se cadastrarem no nosso site para receber o alerta que um novo recall foi lançado. Pegando o gancho dessa questão dos veículos de segunda e terceira mão, a gente também assinou uma portaria conjunta no dia 1º de abril. Renovamos a nossa portaria de recall e assinamos a portaria conjunta nova com o Denatran, onde o Denatran vai criar uma solução tecnológica, um sistema onde o fornecedor apresenta para ele todos os chassis dos veículos de recall. E o próprio Denatran, por meio desse sistema, faz a comunicação para os consumidores. Daí, os consumidores de segunda, de terceira e de quarta mão vão conseguir receber o alerta diretamente. A princípio, eles vão tentar O primeiro passo vai ser encaminhar o aviso de risco nos aplicativos que o Departamento Nacional de Trânsito tem. Então, aquela carteira digital, o CRLV digital. Caso o consumidor não tenha cadastrado nenhum desses, aí o alerta vai direcionado para o seu endereço residencial. Ótimo. Ok. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no fórum. Obrigada, Nicolas. Obrigado pelo convite. Obrigado, Dr. Walter. Eu que agradeço. O fórum termina por aqui. Você pode acompanhar as notícias da TV Justiça também nas nossas redes sociais. YouTube, TV Justiça Oficial e Twitter, @TV Justiça. Até logo!